gente, tudo bem com vocês? Fazia uns dias que eu não passava por aqui, né? Mas eu passei por aqui só para falar uma coisa para vocês que eu estava pensando esses dias, e hoje principalmente eu pensei nisso. Toda profissão, todo trabalhador, né, trabalha diariamente, geralmente ele tem o sábado, o domingo, ou o sábado e domingo de descanso, ou um dia da semana de descanso, mas ele tem. E geralmente as coisas são marcadas para serem feitas finais de semana, como encontro com a família, o que quer que seja de lazer, né? Não sei, mas eu acredito que a maioria das artesãs crocheteiras, eu falo porque eu tô falando por mim, tá? Mas eu acho que a maioria das crocheteiras já passaram por isso e passam se questionar por que a maioria, isso não é uma regra geral, não tô generalizando, mas é a maioria das pessoas quando vão tratar de negociar com uma artesã, com uma crocheteira, eles falam como se o artesão ou a artesã não tivesse nem o sábado nem o domingo na vida para descanso. E isso é tão natural que nós, como crocheteiras, a gente acaba tornando isso natural. Né? Tem muitas crocheteiras que não fazem isso, que eu já conheci algumas, mas a maioria de nós cometemos esse erro. Né? É um erro, né? Porque a gente precisa sim valorizar o nosso final de semana, os nossos dias de folga, pelo menos. É faz muito tempo que eu não sei, para não dizer muito tempo, minha irmã teve me visitando e eu acabei descansando um pouco mais e saindo um pouco, tendo um pouco de lazer, mas mesmo assim ainda fiz muito trabalho. Então eu digo assim que a gente acaba esquecendo que a gente precisa tirar 1 ou 2 dias de descanso, né? Porque a gente trabalha todos os dias. E só que observem isso. Sempre observem que quando vão contar dias de trabalho de uma crocheteira, eles contam sábado e domingo. Todo mundo, a maioria conta. Por exemplo, eu quero uma peça para daqui a 3 dias. Na cabeça não conta assim que hoje é sexta, amanhã é sábado e depois domingo. Sábado e domingo provavelmente não trabalharia. Mas por sermos artesãos, eles sabem que a maioria das pessoas sabem que geralmente a gente trabalha em casa, geralmente a gente tem uma disponibilidade de fazer a qualquer hora do dia ou da noite. Geralmente artesão trabalha dessa forma, é meio que uma característica. E, e lógico que a gente precisa dos nossos dias e às vezes a gente fica até muito cansado ou estressado. E aí o que eu quero falar a respeito disso? Que esses dias são situações e situações. Né? Eu tô falando isso porque geralmente me perguntam a respeito de preços nas lives ou me mandam mensagem. E hoje eu estava respondendo para uma seguidora a respeito de preço, que o preço ele varia muito, varia por vários fatores, o preço varia. Por exemplo, é onde eu questiono e comecei a pensar o sábado e o domingo. Apesar de eu pôr sempre em frente o meu lado artístico, mais emocional, mais poético do que de fato eu deveria ser. E essa é uma situação. Se você vai trabalhar o sábado e o domingo, é justo que você cobre um pouco a mais. Eu considero justo, né? Porque ali muitas vezes você está deixando de estar num lazer da sua família. E a gente faz muito isso porque a gente sabe que não é fácil a vida de artesão. Então, às vezes, a gente se sujeita a certas situações como essas que eu estou falando agora. Né? Que é exatamente a gente saber cobrar em algumas situações. Será que às vezes vale a pena, por certos valores, a gente deixar de fazer algo com a nossa família num dia de sábado ou domingo, que geralmente é dia onde a família se encontra, porque tem mais disponibilidade de tempo, porque a maioria das pessoas que trabalham tem o sábado e o domingo, né? E eu comecei a lembrar disso não só por esse fato de ter acontecido situações agora nesses dias, mas porque isso acontece geralmente, né? E é bom que a gente esclareça isso para o cliente,
É bom deixar claro porque, porque talvez você me cobrou tanto, agora você vai me cobrar tanto. São situações, né? Ou dependendo da região que você tem, do público que você tem. São várias e várias situações, do fio que você trabalhou, do tempo que você levou. Mas porque fulana cobra é tanto. Ela sabe do tempo que ela levou, ela sabe a mão de obra dela, ela sabe o trabalho que deu, o trabalho que não deu. Então, assim, cada um. Por isso que é muito relativo falar de preço. Né? Mas que eu acho que a gente tem que saber cobrar em certas situações, tem. E vou dizer pra vocês, viu? Faz pouco tempo que eu comecei a colocar preços nas minhas peças, principalmente as peças autorais. Né? Aí eu coloquei um preço que eu acho que realmente, pelo trabalho, pelo tempo, e não só por isso, porque eu vivo disso, né? Eu sou artesã, eu vivo disso, é o meu pão de cada dia, gente, entendeu? Então, eu não sei porque eu quis falar desse assunto, mas quis falar desse assunto, eu acho que é um assunto bem interessante, inclusive até para ser falado mesmo, discutido. Lógico que muitas pessoas não aceitam, entendeu? Lógico, tem muitas críticas negativas e positivas, mas que eu acho justo, né? Então, como eu acho que é certo, a gente sempre dá todas as informações a respeito de uma peça para o cliente. A respeito do fio, questão de laceio, questão de lavagem, todas essas informações. Por que, que você tem que fazer às vezes um pouco menor, porque ela vai lacear tanto? Várias informações precisam ser dadas. Então, assim, já aconteceu muito de eu explicar isso para a cliente pegar a peça e na hora que ela pegar a peça, ela me mandar a mensagem, Cláudia, acho que tá muito pequeno, acho que não vai dar em mim. Eu falo, você já usou? Ainda não. Então vista e passe algumas horas ou passe o dia inteiro com essa peça. No final do dia você me manda mensagem para me dizer se a peça tá pequena em você ou não. Porque ela vai lacear. E pelo fio, pelo ponto, pela tensão da nossa mão, a gente já sabe o que vai acontecer com a peça depois. A gente já tem um conhecimento, né? Então, então é isso, gente. Eu queria falar dessa questão de sábado e domingo ou um dia que você tenha já para você que é feriado para você. Eu dificilmente eu tiro sábado e domingo para descansar. É muito difícil. Faz muito tempo que eu não paro para descansar, mas geralmente quando eu paro para descansar, eu gosto de parar ou na segunda ou na quinta. Não sei porquê. E aí o meu descanso assim é à tarde, dar uma volta, coisas desse tipo, enfim. Mas é isso, gente. Pensar no sábado e domingo, pensar nessas situações às vezes é muito importante, né? Não sei porque eu lembrei disso, mas lembrei. Eu acho que é porque tem situações que a gente vai passando na vida e a gente vai vendo que tem situações que é melhor que não compensa a gente se matar às vezes para trabalhar, para fazer uma encomenda que não está sendo valorizada como deveria ser valorizado. O teu tempo não está sendo valorizado como ele deveria ser valorizado. Afinal de contas, a gente recebe pelo tempo que a gente trabalha, né? Então, o nosso tempo é muito valioso. O nosso tempo, ele precisa ser valorizado. E isso agregado, lógico, à nossa mão de obra, tudo. Uma peça em crochê, ela não começa na hora que você começa a tecer. Ela começa bem antes. Uma peça de crochê, ela começa a partir do momento que você, primeiro, digamos que seja uma encomenda, você pega uma encomenda, cliente te manda uma referência. Aí, digamos que ela te mande uma referência que não tem nenhum gráfico, nenhuma receita, não tem poucas imagens, de poucos ângulos. E como é que você vai fazer? Primeiro que você já começa fazendo a pesquisa, né? Pesquisa, busca para ver se acha mais informações, mais fotos de alguns ângulos, e aí você vai começar a estudar os pontos. Estudando os pontos, depois você vai estudar a estrutura dessa peça. Então, se tem várias situações, né? E aí, às vezes, para fazer uma pesquisa dessa, às vezes você leva dias para entender como foi feita, de que formato, quantos pontos, você testa, faz amostras, né? Então, uma peça em crochê, e aí quando ela não termina na hora que você corta o último fio, não. Ela termina depois que você vai fazer uma limpeza da peça, você
vai fazer arremate, costura, todos os acabamentos necessários. Aí depois você tem que embalar. Primeiro, você tem que fotografar, registrar, porque isso daí a gente já tem que usar para fazer a nossa própria propaganda, o nosso trabalho de fotógrafa, de cameraman, de tudo. Aí fotografa, filma, faz as publicações, muitas pessoas curtem. Aí você tem que também gerar engajamento dentro da sua página, dentro do seu canal, onde quer que seja. Aí você tem que gerar engajamento, curtir também, assistir vídeos também, comentar também. Então, assim, é muita coisa. E é muita coisa legal. Eu amo o que eu faço, eu amo demais o que eu faço. Gostaria de ter uma vida um pouco mais tranquila, né? Mas tô batalhando pra isso, né, gente?